E hoje a gente vai falar sobre policiais nos Estados Unidos. Tem muita gente que não acredita nessa profissão, tem muita gente que não valoriza o caso de um policial, e o que a gente tem visto aqui no escritório é cada vez mais policiais sendo aprovados. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é mostrar os bastidores da nossa empresa e dos Estados Unidos, humanizar o pleito imigratório mostrando casos reais. Então, se você gosta de conteúdo imigratório, se você sonha em ter um green card um dia, segue a gente, compartilha esse conteúdo, faz com que essa informação chegue para mais e mais e mais pessoas cada vez. Perfeito. É uma forma do YouTube também engajar, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. E hoje a gente vai falar sobre policiais nos Estados Unidos. Tem muita gente que não acredita nessa profissão, tem muita gente que não valoriza o caso de um policial, e o que a gente tem visto aqui no escritório é cada vez mais policiais sendo aprovados, aliando uma boa estratégia migratória, um bom planejamento imigratório, um bom business plan, a gente consegue ter a aprovação dos policiais, não é verdade? São os 3 alicerces de um bom caso, né? Planejamento imigratório, um bom caso imigratório e um bom business plan, a gente faz com que o caso seja aprovado. Propose endeavor. De policial como de qualquer um, propose endeavor. Perfeito. E nessa semana nós tivemos a aprovação de um policial de Minas Gerais, os policiais mineiros aí que está nos assistindo de Minas Gerais. Nós estamos povoando os Estados Unidos de policiais mineiros, porque já vieram algumas indicações decorrentes de uma aprovação passada e também os amigos estão sendo aprovados, todo mundo vindo para os Estados Unidos. Um praça, hein? Não era nem um oficial. Um praça, um policial, ou seja, muito qualificado, porque os policiais brasileiros são qualificados, né? E sequer seriam aceitos aqui no escritório se não fossem bons casos, mas o fato é que policiais brasileiros são muito bons e praças também têm casos excelentes. Temos soldados, temos cabo da polícia militar sendo aprovados aí, policial civil, oficial de cartório. É praticamente todas as forças policiais a gente já teve clientes com aprovação, né? Isso. E vamos trazer um pouco hoje dos alicerces, né? O porquê que o policial é um bom caso. A gente vai falar um pouco dos critérios de elegibilidade, voltar um pouco para que você, policial, possa entender perfeitamente, possa compartilhar. Tem muitos que são advanced degree, tem grau avançado acadêmico, mais tempo de experiência profissional. Tem outros que tem o tempo de carreira. Exato. Então vamos falar as habilidades excepcionais, né? Habilidades excepcionais, um requisito super importante. Depois a gente vai falar um pouco do bom posicionamento e do endeavor. Perfeito. Né? Do que você precisa ter para... Começar pela primeira parte. Elegibilidade. EB2NW, você pode ser elegível, grau avançado acadêmico, ensino superior completo, mais 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formada. O caso que aprovamos nessa semana era um policial militar formado em administração com 7 anos de carreira policial. Por acaso, ele tinha grau avançado acadêmico, mas isso não é uma necessidade, porque também já tivemos diversos policiais sem essa faculdade, sem esse curso superior. A gente segue as habilidades excepcionais, né? É isso aí. Tem muitos policiais que têm o curso de direito, mas que naturalmente não exerceram a profissão, tem aquele restrição da OAB, mas muitos deles são graduados em direito, ou já eram graduados, ou se graduaram além do tempo. A gente já teve policial com graduação em educação física, alguns. Tivemos policiais administração, policiais na área do direito. Recentemente, um policial que era pelo menos tinha a faculdade de contabilidade, mas não tem restrição. Você pode ter sido formado em qualquer coisa. É engenheiro. Na verdade, a gente até começou a construção de um caso de um policial que é engenheiro elétrico e a policial civil, eu confesso que vai me fugir aqui o estado, acho que ele é São Paulo. Mas tem as habilidades excepcionais. Mesmo que você não tenha esse diploma de graduação, de bachelor, ainda assim você pode ser elegível. Então vamos lá. Primeiro requisito de elegibilidade, requisito objetivo, é o grau avançado acadêmico. Grau avançado acadêmico nada mais é do que uma faculdade, uma simples faculdade de direito, administração, educação física, como o Henrique falou, mais tempo de experiência profissional. Isso é o grau avançado acadêmico, mas muitos policiais também são elegíveis através das habilidades excepcionais. E ela é composta por 6 ou 7 critérios. 6 o 7º critério, coringa outras evidências comparadas. E aí você tem ali cursos, né, capacitação, parte acadêmica é importante no sentido de curso de aprimoramento, não necessariamente uma graduação, mas curso de aperfeiçoamento na profissão. Policiais têm todos os cursos de tiro, armamento, explosivo, direção, tudo que a polícia te entrega no curso de formação vai ser usado nesse primeiro requisito. O segundo, qual é? E os outros? São 10 anos de experiência profissional, licença profissional
profissional, salário acima da média, associação, cartas de recomendação, reconhecimentos e outras evidências comparáveis. Pronto. Então, aquelas monções que os policiais recebem da Câmara de Vereadores, aqueles elogios nas fichas funcionais, né? Promoção por merecimento, ter participado de casos de repercussão na mídia, né, cara? É muito difícil que um caso de um policial saia do escritório sem 5 critérios. Muito difícil. Pelo menos é a régua que a gente coloca aqui para os nossos clientes. Então, você tendo os cursos de aperfeiçoamento e o curso de formação da polícia, primeiro, 10 anos de experiência profissional, segundo, a sua licença, sua carteira funcional, terceiro. O quarto, salário acima da média. Infelizmente, é um critério que a gente não costuma utilizar, porque a gente sabe que os policiais não são remunerados como deveriam no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Mas o quinto, a associação, muitos policiais fazem parte da Associação dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais e por aí vai. Cartas de recomendação e reconhecimentos. Então, a gente tem um caso muito robusto utilizando esses elementos. Cartas de recomendação me chama a atenção porque muitos policiais conseguem de secretários de segurança, comandantes de batalhão, vereadores da cidade. Às vezes políticos. Às vezes o batalhão está numa cidade do interior, então ele conhece todo mundo. Verdade. Tem muito policial que dá curso de tiro, instrução de tiro para uma turma reduzida, mas ainda assim é um curso. Você deu uma aula, você foi instrutor de outras pessoas, você passou o seu conhecimento, isso também é importante no freio. Mostra o impacto que você gerou no seu field, no seu campo de atuação. Pois é. Olha como é que a gente está tratando de coisas que parecem muito simples, mas que são de extrema relevância para um pleito imigratório e são muito simples para um policial. Sim. A maioria dos policiais, a gente tem um policial mergulhador e fez diversos cursos de mergulho, uma coisa super específica, super bem-vinda. Da tropa de elite de mergulho de São Paulo. Esse é de São Paulo. E a gente tem casos de policiais que já estão aqui, inclusive, nos Estados Unidos. A gente até vai fazer uma live com ele, que é policial hoje em dia em Nova York. Já convidei, ele vai participar para contar um pouco para vocês do dia a dia da polícia. Esse caso específico, ele virou amigo nosso, mas ele já é cidadão americano. Então, não é bem o que a gente está tratando aqui, porque a gente aqui vai precisar se adaptar aos estados, se vocês quiserem trabalhar como policiais aqui. Mas é uma porta que se abre, porque tem estados que permitem um green card holder com certeza aplicar e ser convocado, né? Exato. Vamos falar agora um pouco sobre a segunda etapa. Segunda etapa é o seu futuro, o seu plano nos Estados Unidos, muitas vezes, sendo bem sincero, ou mais difícil ou mais complexo, é onde a gente concentra os nossos esforços para estabelecer um plano de sucesso. Entra um pouco de planejamento migratório e proposal endeavor, a junção das duas coisas, né? E aí a gente tem uma coisa muito que a gente já viu em outros casos que chegaram pra gente. São casos de policiais que fizeram um professional plan, porque ele era tão qualificado na profissão, ele era, enfim, atirador de elite, que o professional plan funcionou há 6, 7 anos atrás, quando esse profissional podia ser muito bem visto e muito requisitado nos Estados Unidos, mas hoje em dia cada vez mais um business plan está sendo o caminho mais indicado, né, cara? O que você... Eu gosto muito da ideia do plano de negócios, do business plan, e eu acredito também que os oficiais tenham uma visão bem mais amigável. Existem 2 pontos. Imaginem vocês aí, usem essa linha de raciocínio. No primeiro, você está vindo com um plano profissional para você atuar no mercado, para você trabalhar ou, entre aspas, roubar uma vaga que poderia ser utilizada por um americano. Pode ser que o oficial da USS tenha um pouco de restrição quanto a isso. A segunda é um plano de negócio no qual você vai trazer e gerar empregos. Então, imagine, você vem com um plano de negócio na área de segurança privada, dizendo ali que no primeiro ano você vai conseguir contratar 5, 6, 7 funcionários, ou seja, além de trazer o capital estrangeiro, você está movimentando a economia. São 2 visões diferentes. Eu costumo dizer que não há certo e errado, mas o plano de negócios, ele, sem sombra de dúvidas, tem uma visão bem amigável do oficial da USS. E a gente vai um pouco estudando e examinando o momento, né, cara? O que tem aprovado, RFE, o que ela está trazendo, uma negativa com o business plan, com o professional plan, o que a gente pode adaptar ali. E a gente tem visto que os casos de policiais são muito bem recebidos, né? Quando você faz um business plan na área de segurança, obviamente, porque com tanta qualificação, é muito razoável que você crie uma empresa de segurança privada aqui que tem, tá? Os Estados Unidos é um país super seguro, mas tem uma capacidade de empresa privada. Mas tem uma deficiência ainda precisa de mais, ainda precisa. Existe a possibilidade de empresa de segurança privada, existe consultoria de treinamento, até para forças policiais. Temos um caso, sim, de um policial que também era lutador, não é? Tem a gente já teve casos de policiais com defesa pessoal, isso, uma academia de defesa pessoal voltado para as forças policiais. A gente tinha um caso que era paraquedista e ele conseguiu, na verdade, a empresa dele prestava serviço para as Forças Armadas dos Estados Unidos de treinamento relacionado ao paraquedismo. Enfim, tem muito, é um mundo
de oportunidades e possibilidades envolvendo a segurança privada, né? E policial civil também se encaixa muito bem para investigador particular aqui, que se usa muito, teve né? também um caso de investigador particular. Aqui é comum as pessoas contratarem investigadores particulares para uma série, desde um problema de casamento, que é muito comum no Brasil, mas aqui para uma série de outros envolvimentos, seja acidentes veiculares, onde está o veículo, empresas investigando outras empresas, né? Então, tem muita empresa de investigação que trabalham juntos com advogados ou até com juízes fazendo uma investigação extrajudicial sobre aquela situação ou sobre aquele caso no âmbito de seguro. Isso é muito forte e é muito bem remunerado. Existe um mundo, né? E aí a expertise de um policial com a capacidade de treinamento, com as dificuldades que a polícia encontra, o policial brasileiro, ele pensa muito antes, porque ele está tão acostumado a trabalhar com um fato novo, uma escuta telefônica aqui, uma movimentação bancária ali, que ele está sempre à frente das forças de segurança nos Estados Unidos, e aí acaba compartilhando muito bem isso. Exato. A violência no Brasil traz um ponto que é interessante, que é a experiência, né? Poucos policiais no mundo têm a experiência do dia a dia. É uma guerra. Parecido um pouco com os médicos que trabalham, que são plantonistas em hospitais públicos no Brasil também. Eles têm um nível, uma aproximação com a violência, acidentes de trânsito que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Isso acaba trazendo, será que a gente pode falar de ponto positivo? Mas traz uma experiência que é muito valorizada aqui. E eu vou levantar o dedinho hoje, tá? É muito incomum isso, mas eu vou levantar o dedinho para dizer o seguinte: eu quero perguntar e fazer um comentário aqui. Isso se aplica a policial militar, policial... Fala um pouco disso, cara, porque a gente posta alguma coisa... A outra força de segurança, policial federal também, policial civil também, bombeiro militar. Vai um pouco nessa levada aí. Pessoal, a gente tem clientes policiais, policial civil, policial militar, policial federal, policial rodoviário federal e por aí vai. Não existe a limitação nem do doente. Sou policial civil de São Paulo e você falou do policial militar do Rio de Janeiro. Não é esse o foco da imigração. O foco é a sua experiência numa área de segurança pública do Brasil e você agregar isso aos Estados Unidos de alguma forma. O Business Plan, ele é o meio, ele é a ponte entre o seu passado, tudo que você fez dentro da sua carreira, seja ela em qual segmento foi, inclusive para outras áreas. A gente está falando de policial porque o vídeo foi feito para você, policial, que está no Brasil. Mas eu poderia falar de tatuador, chefe de cozinha, engenheiro elétrico, engenheiro civil, advogado, médico e por aí vai. O ponto principal é contar a sua história profissional e apresentar um plano para os Estados Unidos, mostrar como que você vai impactar a sociedade norte-americana trazendo a sua expertise para cá. Esse é o fundamento. Muito legal, muito importante. Grau avançado acadêmico ou tempo de experiência profissional, critérios objetivos. Segundo ponto, e mais importante ainda, na verdade é o segundo ponto, mas ele é dividido em 3 prongs, né? 3 prongs, exato. A gente falou de mérito substancial, importância nacional, que é o seu plano de negócios propriamente dito. E tudo que a gente comentou aqui, a gente encontra os 2 elementos, né? Você vai ter o mérito substancial, porque você está dentro da segurança privada dos Estados Unidos e tem a importância nacional por si só. Você está agregando, gerando empregos e tudo mais. E isso é muito importante, porque as pessoas têm muita dificuldade em outros escritórios de visualizar isso, né? Pois é. Qual é o mérito substancial e a importância nacional de um policial? Mérito substancial, área de segurança, super importante. O interesse nacional é trazer essa capacidade evoluída, esse grau de capacitação para os Estados Unidos, para ajudar na segurança, nos controles das fronteiras. Exato. Enfim, eventualmente uma guerra, tem policial que vai para o exército, por exemplo. Sim, né? Com certeza. Então você vai agregar. Onde que não existe isso? Claro que existe. Então é uma questão de coragem também. Fazer o caso de um policial é desafiador. A gente com certeza, sem dúvida. E o segundo ponto é o well position. O quão bem posicionado você está para tirar o seu plano do papel. Falei muito aqui de plano de negócio, de geração de empregos, investimentos estrangeiros e tudo mais. No well position, a gente precisa... O oficial vai querer ver se você tem elementos para mostrar que aquele plano está muito próximo da realidade. Você não precisa necessariamente já ter constituído a empresa, ter um investimento, ter gerado os empregos. Não, ele é um projeto. Projetos podem dar certo, podem dar errado, mas esse projeto precisa ser factível e o oficial da USIS vai tentar procurar elementos e o planejamento migratório vai ao encontro desse prong, né? É aquela história. O planejamento migratório ele impacta demais, né? Vira a chave. Então, as famílias que querem vir para os Estados Unidos,
As famílias que querem ter o caso de green card aprovado, quem quer sofrer menos, né? Quem quer ter menos emoção, a gente tem clientes que já vêm para cá e acabam sendo aprovados, mas sofrem um pouco mais. Exato. Busquem um planejamento migratório. Ele vai fazer com que você direcione a sua cabeça para evidências que você já tem e para evidências que você pode buscar. Quantos são os policiais que... eu vou dar uma aula na CADEPOL, por exemplo, na Academia da Polícia Civil. Eu vou dar uma aula, eu vou ser instrutor de tiro no batalhão. A gente já viu isso várias vezes acontecer e aquele certificado, o brasão da polícia, o brasão do governo é muito importante para os pleitos imigratórios. Né? Então, tem muito material. Por exemplo, o cliente pode já ter criado um portfólio de treinamento. Olha, Henrique, eu já criei aqui uma ementa das minhas aulas de treinamento que eu vou entregar na minha empresa de consultoria nos Estados Unidos. Posso adicionar isso no pleito? Claro que pode, óbvio, com certeza. Material gráfico, o pleito é muito visual, isso tudo é muito importante. Por fim, o terceiro prong ele é quase uma consequência do próprio waiver, da própria dispensa, o unbalance. É os Estados Unidos te dando essa dispensa da necessidade de um empregador americano em razão do interesse nacional, que é tudo que a junção de tudo que a gente conversou aqui ao longo desse vídeo. Ou seja, você tem um mérito substancial, interesse nacional, dificilmente o unbalance vai ser o ponto que vai te trazer para baixo, mas é importante que você tenha esses dois primeiros muito bem delineados. Nunca presenciei um caso que você tenha tido os dois primeiros prongos e não tenha tido o terceiro. O terceiro é praticamente uma consequência natural. Hoje, o foco do oficial é na importância nacional, que acaba sendo muito subjetivo. O que alguns entendem como importância nacional, outros nem tanto. A USS precisaria alinhar isso e o well position. Com você. É uma coisa que precisaria de mais diretrizes do USS. Não pode ter, são 300 e poucos oficiais e um não pode ter um posicionamento tão divergente com relação à mesma carreira, à mesma forma. Então, mas enfim, isso acontece e a gente acaba quebrando muitas barreiras. O policial é um deles. Agora a gente tem visto cada dia mais policiais sendo aprovados e consequentemente tem sido procurada por mais e mais policiais. E qual a estatística dos policiais? Você esqueceu da sua estatística? A minha estatística com relação aos policiais especificamente... Quero ser específico aqui. Especificamente, 76% dos policiais que nos procuram são elegíveis, tá? Tem um percentual ainda pequeno... Uma margem de erro? Que não tem uma margem de erro. Ele que nem a pesquisa aqui, também eleição no Brasil e eleição aqui nos Estados Unidos. 2 pontos para cá, 2 pontos para lá. Então, 76% desses policiais são elegíveis, tá? A maioria deles, é bem verdade, com tempo de experiência profissional, tempo de experiência muito longo, as pessoas normalmente fazem parte dos quadros da polícia há bastante tempo, mas a gente também tem profissionais que têm o tempo, mas se qualificaram já na polícia. Então você tem um pouco de tudo, tempo de experiência, advanced degree, então assim, são casos excelentes. Eu particularmente adoro fazer, eu acho que você também. Agora pegou um gosto, porque a gente está sendo muito solicitado por policial. Adoro. Caso bom de trabalhar, são pessoas do bem, são pessoas engraçadas, a gente faz reuniões super legais e a gente está super aberto aí para você que é policial. Você que é policial, encaminha esse vídeo para outras pessoas, vamos pedir esse favor para vocês, porque essa informação precisa chegar para mais pessoas. Fica com a gente até o final. Além disso, por quê? Quero ver a tua estatística. Tá. Então posso falar agora? Mete ficha. Fiquei sabendo, pessoal, que 50% das pessoas que assistem qualquer vídeo em qualquer canal no YouTube acabam não curtindo, não comentando e não se inscrevem no canal. Eu fiquei muito surpreso, indignado, diria. Então eu queria pedir para vocês para nos ajudar. Inclusive, esse vídeo é decorrência de um comentário de um policial delegado da Polícia Civil. Foi Rio de Janeiro, São Paulo, não tenho certeza de cabeça. Mas ele fez um comentário em algum vídeo nosso passado pedindo, falem mais sobre policial, eu quero entender um pouco mais sobre o plano de negócio. E é por isso que a gente está aqui hoje, separando esse tempo da nossa agenda. Então, nos deem sugestões, que a gente está muito abertos aqui. A nossa ideia é essa: bate-papo, conversar, brincar, rir. A gente adora fazer isso. E enquanto a gente está impactando, te ajudando, curte, comenta e se inscreva no canal. Like, dislike, o que você quiser fazer. Sem dislike. Dislike é muito chato, muito inconveniente. Vamos ficar só no like. Olha só. E a gente vai lançar um desafio final. Se a gente chegar em 5 mil... Estamos chegando, hein? Inscritos, eu sei, o desafio é esse. Se a gente chegar em 5 mil inscritos até dezembro, temos outubro inteiro, novembro inteiro, isso aí é fácil. A gente vai sortear um caso de graça. Não é, eu vou te dar de graça no horário, você vai pagar tudo por fora. Não. Tudo vai ser custeado pela empresa. Então, compartilha, envia, segue. Se vocês seguirem o Henrique's Clear e vocês me seguirem e colocarem eu sou policial, a gente vai chegar lá e você vai ter a possibilidade de ter um caso sorteado, né? Quem fizer isso, melhor dizendo, vai fazer uma reunião com a gente, beleza? Eu imaginei que se fosse falar isso. Vamos fazer isso? Vamos. Se você seguir a gente, se você seguir a mim e o Henrique, nossos Instagrams estão aqui embaixo, e vocês forem elegíveis, vão fazer uma reunião comigo e com o Henrique. Desafio lançado. Perfeito. Vai ser um prazer. É isso? É isso. Meus caros, vemos vocês na próxima. Prazer, amigo, estar com você aqui. Nos vemos em breve. Um abraço.